Eu tenho uma notícia boa para todos aqueles que têm parentes, que têm amigos, que são simpatizantes dos presos políticos do 8 de janeiro. Sim, é 100% garantido que vai ter anistia. Vai apagar tudo que está na ficha como se nada tivesse acontecido. Todos os processos vão ser cancelados e as pessoas vão viver a vida normal como se esse passado não existisse na sua ficha corrida. Bem, vamos entender isso? Esse é o vídeo 535 da Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, se inscreva no nosso canal TV Del Rey. E sendo membro, você ajuda a gente aí com o pingadinho, né? A turma do PayPal. Será como é que é? Existem várias maneiras de ser membros, né? Você pode ser membro contribuindo aqui com jpnoticias@gmail.com, né? Tá chegando o fim do mês, ó, dia 29, eu sei que você também está apertada, a CCI está apertada, todo mundo apertado, mas aquele pingadinho que vocês colocam aqui ajuda a gente a manter esse projeto que é tão importante, tão importante. E nós vamos avançar muito com esse projeto, que a Comissão Cidadã de Inquérito, ela é de todos os brasileiros, principalmente daqueles que querem chegar à verdade e à paz, à pacificação. Então vamos lá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas ainda que é tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Vamos lá? Bem, eu trouxe aqui um recorte da entrevista da ministra das Relações Institucionais da Presidência da República, ex-presidente do PT, ex-líder do movimento do 8 de janeiro. Quem me ouviu sabe, quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo, né? E ela vai falar sobre anistia. E é isso que nós vamos falar aqui, sobre a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro, que vocês já podem comemorar. Vamos lá? Comemorem! Aí, mas nem tanto, tá bom? Porque a gente é vítima de uma coisa muito conhecida na psicologia, principalmente a direita é vítima disso, que chama isso aqui, ó, vítima da psicologia reversa. O que é a psicologia reversa? É uma técnica de persuasão que consiste em sugerir o oposto do que se pretende que a pessoa faça ou pense. O objetivo é que a pessoa reaja contra a sugestão e acabe fazendo ou pensando o que se queria originalmente. Então, guarde isso, consiste em sugerir o oposto do que se pretende que a pessoa faça ou pense. Agora vamos falar da anistia? Vamos falar da anistia. Tem a turminha da esquerda aí, e aqui em São João del Rei tem um amigo meu aí que chama Luiz, como é que ele chama? Luiz Gonzaga, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele fica assim, sem anistia. Tem um outro aí, uma turma aí também, sem anistia. E eles vão continuar colocando aí, sem anistia. E aí, o que eu digo para você? Quando a esquerda começa a gritar sem anistia para os presos do 8 de janeiro, isso é uma política reversa. Na verdade, o que eles querem é que vocês façam anistia, que a direita brigue pela anistia, entendeu? Porque a anistia vai beneficiar quem? Quem está preso injustamente ou quem prendeu injustamente? Responde para mim, sinceramente. A anistia vai beneficiar quem está preso injustamente ou quem prendeu injustamente? Então, vocês entendem por que eles pedem, eles falam sem anistia e faz com que a direita trabalhe, queremos anistia, né? Por quê? Porque vai beneficiar quem? Quem fez a coisa errada e que não foram os presos políticos. Mas, enfim, pode ser um projeto que todo mundo sai ganhando. E quando todo mundo sai ganhando, né? Nem que ganhe um pouco aqui, ganhe um pouco ali, perde um pouco aqui, perde um pouco ali, aí a coisa fica fácil de passar. E é por isso que o Centrão está abraçando, né, a pauta do projeto, né,
anistia já. Então, nós vamos agora repetir aqui, repassar aqui os trechos que eu separei da Grace, né? Eu coloquei uns textos no meio, assim, vocês vão ver que depois eu vou arrastar, porque eu pensei em fazer em tela grande, mas eu quero participar desse debate com ela, tá certo? E aí nós vamos poder fazer algumas inserções na fala dela para a gente pontuar, né? Porque dentro da psicologia reversa, você tem que entender, né, aonde está a leitura que você possa entender o que ela quer e o que ela fala, entendeu? E o que ela quer que você faça e o que ela quer que você acredite. Então vamos lá? Com a palavra, a ministra das Relações Institucionais do governo Lula, a paranaense, né? Grace Hoffmann. Ministra, a senhora disse o quão complicado é pautar esse projeto da anistia. Essa é uma decisão que cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Como presidente do PT, a senhora apoiou a eleição de Hugo Mota, tem uma boa relação com ele. Eu queria saber o que ele disse para a senhora lá atrás sobre esse projeto da anistia, para conseguir o apoio do partido. E se a senhora já falou com ele, como ministra, sobre o projeto da anistia, se ele fez algum compromisso com a senhora sobre pautar ou não essa matéria. Não, como ministra, eu não falei com ele. Quando eu estava lá na Câmara, como presidente do PT, que acompanhei as negociações, ele sempre teve o compromisso de não pautar projetos que não fossem, que não tivessem consenso no colégio de líderes, que os líderes todos apoiassem. Ele sempre se pautou por isso. Ou então que o projeto tivesse uma maioria muito expressiva no colégio de líderes, né? E essa matéria da anistia é uma matéria que a gente sempre viu dividir muito, né? Não era, nunca foi uma matéria de convergência. Então, quer dizer, a oposição teria que construir uma grande maioria para poder, eu acho que nessa regra que eu entendi do presidente Hugo Mota, enfim, conseguir vencer essa batalha. Bem, então vamos analisar o que ela falou aqui e a gente volta com ela depois, tá certo? O Hugo Mota não disse que quer pautar a anistia. Ele é político, né? Foi eleito presidente da Câmara. Ele falou, ó, se tiver no Colégio dos Líderes maioria que querem pautar a anistia, eu vou pautar. Você viu o que ela falando? Não, eu não quero anistia. Primeiro, o Hugo Mota deu uma entrevista, né, deu um pronunciamento, né, ao lado do Barroso, né, e falando que no Brasil não tem presos políticos, no Brasil não tem censura, né, no Brasil não tem jornais censurados, não tem exilados. Quer dizer, ele quis dar um verniz que não tem. Ele passou que não tem, tá certo? Agora, de não tem para não vai ter, é o caminho, tá certo? Porque o Brasil está precisando hoje se ingressar nessa nova ordem mundial que os Estados Unidos está liderando com o governo Trump, entendeu? Que é reprimir realmente quem tem essa política de censura, de repressão, né, de colocar pessoas presas políticas e tudo mais, né, contra os direitos humanos, né, e enfim. Então, o negócio está feio para o Brasil, tá certo? E o governo sabe disso, e ele quer melhorar as relações dele, né? Ele quer, nós queremos chegar no enquadramento aí que o Trump quer, que o Loirão quer, já que nós não conseguimos fazer o Biden, né? E o homem está forte, está vindo, passando o trator, e tem lá o Elon Musk, né, que é o seu maior aliado e o principal articulador, né, da parte de inteligência, porque ninguém, nem a CIA, nunca teve, nem o FBI, nem a Interpol, nem a... né, como é que chama aquela outra? Tem uma inteligência como o esquema do Elon Musk. Não, esse povo que está vendo aí, essa é a geração, que se fala geração Z, sei lá, né? A turma que já vem, já nasceu com internet, já domina, né, essa comunicação digital. Bem, então, o Hugo Mota vai aceitar. Por quê? Porque o Centrão vai caminhar junto. O PT vai fazer oposição, o Partido dos Trabalhadores vai dizer que não,
Entendeu? É a psicologia reversa. Olha, eu quero que vocês pautem, mas eu vou falar que não, para vocês, entendeu? Para fazer a pirraça, mas vocês vão me pirraçar pautando a anistia, porque vai beneficiar o governo, não é a oposição, tá certo? Isso no futuro, né? Agora, de imediato, vai dar uma aliviada para a turma que foi presa, tá certo? Vamos continuar assistindo aqui, ouvindo o depoimento da ministra das Relações Institucionais. Ter sucesso. Aí vai adiantar? Esquece o que está escrito. Só é importante dizer que em crimes coletivos como esse do 8 de janeiro, você não tem como individualizar as penas, você concorre tudo para o mesmo tipo penal. É como se tivesse um linchamento, Raquel. Peraí. Você entendeu o que ela falou? Você viu por que eles querem anistia? Vamos voltar aqui para vocês terem uma ideia do que ela falou. Olha só ela se entregando, ela entregando o governo. Vamos lá? Atenção. É letrinha esparramada aí. Ó, pintou um negócio aqui. Individualizar. Só é importante dizer. Ei, João. Pagando mico aqui, João. Só é importante dizer que em crimes coletivos como esse do 8 de janeiro, você não tem como individualizar as penas, você concorre tudo para o mesmo tipo penal. É como se tivesse um linchamento, Raquel. E tem uma pessoa que está filmando o linchamento, ela não está ajudando a linchar. Ela vai responder pela mesma pena, porque é muita gente, você não tem como individualizar, né, tipificar ali individual. Então, isso é um entendimento do direito penal. O que a Gleice acabou de dizer? Que a PGR e o governo cometeu crime, né? A justiça cometeu crime, porque individualizar o crime é a lei. Não tem como você fazer esse crime longitudinal, né? Sei lá, como é que eles falam? Isso não existe no jurídico. Isso foi uma invenção, entendeu? Ora, se eu estou no campo de futebol e um cidadão lá começa a fazer sinais de racismo lá contra um jogador que está em campo, e eu sou da torcida dele, né? E aí todo mundo fica assistindo. Aí o cara fala assim, olha lá, ó, aquela torcida lá está fazendo racismo lá contra um jogador. Ah, não dá para ver quem que é? Pega a torcida inteira e prende. Você está entendendo? Ué, os caras que estavam lá só assistindo o jogo, gritando, xingando o juiz, papapá, não tem culpa. Ah, então vamos individualizar. Quem foi o torcedor que estava fazendo gesto de racismo? Ah, é aquele? Então vamos pegar aquele. Os outros não tem como enquadrar. O que ela quis dizer é que se tem um torcedor fazendo gesto de racismo dentro lá na arquibancada, que não tem como individualizar, prende todo mundo. Qualquer um que pegar ali, ó, aí sai, né? Estoura a boiada, pega esse, pega aquele. Não, você estava lá no meio. Você vai pagar por isso. Não, cara, mas eu não sou racista, eu sou até preto. Como é que você vai me fazer? Não, você estava lá no meio. Não, eu até xinguei o cara lá para não falar isso, porque isso aí é feio. Não, mas você estava lá no meio. Entendeu? Igual a turma lá. A turma ficava lá, não quebra. Vendo o pessoal quebrando, né? Os infiltrados, né? Não quebra. Prenderam os que falavam, não quebra. Entendeu? E aí não tem como individualizar. É o crime. Quem quer anistia? O governo. Você está entendendo? Ela acabou de confessar. E isso é importante. Vou repetir aqui, ó, como é que o governo cometeu esse crime, junto com a justiça, né? Isso é seríssimo. Isso, na lei internacional, é seríssimo. Vamos ver de novo. Só é importante dizer que em crimes coletivos como esse do 8 de janeiro, você não tem como individualizar as penas, você concorre tudo para o mesmo tipo penal. É como se tivesse um linchamento, Raquel. E tem uma pessoa que está filmando o linchamento, ela não está ajudando a linchar. Ela vai responder
pela mesma pena, porque... Então, todo jornalista está ferrado. Se um jornalista documentar um quebra-quebra, ele vai responder pelo quebra-quebra, então tem que pegar o rapaz lá que estava tirando foto, lá dentro do QG, lá dentro do Planalto, né? Incriminar ele. Olha, você estava lá tirando foto do cara batendo jogando o pé na porta lá da antessala do presidente. Você está entendendo como é que ela se entrega? Por isso que ela quer anistia e faz essa política de psicologia reversa. Sem anistia, isso é feio. Papapá. Por quê? Porque eles estão precisando da anistia. Então, continue assistindo. Você é muita gente, você não tem como individualizar, né, tipificar ali individual. Então, isso é um entendimento do direito penal. Agora vamos continuar vendo. Tinha um texto aí, mas não vai passar. Se a pena é alta ou não, aí também eu não li o processo. Outra coisa, como você tinha que fazer, né? Pegar gente que não tinha crime e não pode individualizar, o que faz? Faz o processo sigilo, para ninguém saber o que está fazendo, e não obedece essa dosimetria, que é aquela coisa, olha, o que você fez? Não vou individualizar porque é coletivo, você vai responder pelo coletivo. Então, olha aí, mais um crime feito pelo próprio governo junto com o seu staff jurídico, né? Que é parceria com o STF, né? Não pode individualizar. E aí, se não pode individualizar, não pode fazer a dosimetria. Então, se a pessoa não fez nada, não tem dosimetria. Tá entendendo? Foi todo mundo num balaio. Por isso que não pode trazer a público esses inquéritos. Por isso que a anistia vai forçar. Ah, não, vocês vão ter que trazer esses inquéritos a público para poder fazer o julgamento. Ai, se colocar a público, vai ferrar com a gente. Então, passe a anistia antes, porque a hora que passar a anistia, a gente está resguardado, entendeu? Porque vai provar que a gente fez merda, que a gente prendeu sem poder prender, que a gente fez questão de colocar o cara lá dentro para prender. Então, sem dosimetria, sem individualização de conduta, tudo na baseada, né? Para justamente criar essa comoção, né? E deixar o pessoal achando que está fazendo um golpe. Então, presta bem na psicologia reversa. Vamos continuar assistindo? Não sei, mas é óbvio que o pessoal do Bolsonaro, ele mesmo está explorando essa imagem. Agora, todo mundo que estava ali concorreu para um crime, que foi tentativa de golpe de Estado. Esse era o crime. O crime não era pichação, o crime não era só depredação, era um crime que era tentativa de golpe de Estado, né? Você viu o que ela acabou de falar? Que a depredação não é crime, a pichação não é crime. O crime é a tentativa de golpe de Estado. Então, quem fez isso foi ela, junto com os infiltrados. Vamos entender assim, tá? Vamos supor que ela tenha liderado os infiltrados, ou a turma do PT. Vamos lá, todo mundo vai lá dentro, quebra, picha, faz o diabo, entendeu? E foge. E aí a turma que vai junto, não, vocês estavam lá porque vocês queriam dar um golpe de Estado. Então, mas eu não quebrei, eu pedi para não quebrar. Eu nem estava lá dentro, eu só estava no QG. Não interessa, você queria um golpe de Estado. Tá vendo quem quer anistia? Por que a anistia é importante para esse povo? Por que a Carmen Lúcia estava nervosa, estava mostrando medo? Porque o papel do Alexandre de Moraes tremia na hora que ele estava lendo lá, na primeira turma, um texto que ele escreveu lá, meia boca. Essa turma está com medo. Então eles estão torcendo pela anistia, mas aí faz a psicologia reversa. Sem anistia, para aí a oposição falar, não, vamos fazer anistia, vamos pegar o Centrão. Aí a turma do PT fala, vai lá, Centrão, volta com eles para limpar a nossa cara. Esse é o entendimento da CCI, viu, da Comissão Cidadã de Inquérito, que tem todo o acompanhamento, né? Fizemos um mapeamento de tudo que foi feito nas Comissões Cidadãs de Inquérito, na CPI, na CPMI, temos tudo isso, participamos, fizemos um pente fino. Então nós temos autoridade para poder falar
né, com propriedade sobre o que nós estamos deduzindo aqui, né? Então, continue ouvindo. Como é que é? Tentativa de destruir também, por violência, o Estado de Direito. Foi essa a tipificação. Então, acho que é por isso que esse entendimento de pena é um entendimento genérico. Entendimento genérico. Você vai achar isso lá no direito penal? Entendimento genérico. Hein? Faça o favor. Por isso que precisa da anistia. Entendeu? Agora vamos continuar aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho. Tem uma letra aqui que não vai aparecer. PGR. E é bom dizer também que a PGR ofereceu para as pessoas a possibilidade de fazer um acordo. Muitas fizeram. O que era o acordo? Pagar uma multa, se eu não me engano era 5 mil, depois até abriram mão do pagamento da multa, fazer um curso sobre democracia e ficar 2 anos sem postar na internet. Muitos aceitaram, outros não. Tá, mas aqui, vocês pegaram o fio da meada, o que ela falou? Ela falou de um acordo. O que era o acordo? Repete aqui, João, a turma da CCI quer detalhes, quer entender essa psicologia reversa, né? Ela não vai falar que eles tinham que assinar um termo de confissão de culpa de coisa que eles não fizeram. E muitos não fizeram, parece que 500 não fizeram. Lógico, o cara não fez. Eu não vou aceitar. Você quer que eu coloque aqui que eu fiz tudo isso? Eu não fiz tudo isso. Eu fui para uma manifestação pacífica. Eu pedi a transparência eleitoral. Eu pedia paridade de armas no processo eleitoral. Que vocês não fizeram. Vocês passaram o trator em cima do processo para colocar um candidato de vocês. Nós fomos protestar, manifestar isso. A gente não queria quebrar nada. Ninguém vai lá no domingo quebrar nada. Não tinha ninguém lá para quebrar, não tinha ninguém para tomar o poder. E aí vocês me colocam dentro desse negócio, desse balai de gato aí, armas para mim, e eu vou ter que falar que eu tenho a culpa, que eu que fiz tudo isso, sabendo que foram vocês que fizeram. E aí, ela não fala isso. Que o acordo era para assinar uma confissão de culpa para poder ser libertado. Outro crime praticado por esse governo. Porque as pessoas não tinham culpa. Como é genérico, né? Como não tem como individualizar, como não tem como fazer a dosimetria. Aí pega todo mundo no balaio e vem cá, você está culpado. Não sou culpado. Assina aqui que você é culpado, senão você não sai. Tá vendo? Quem quer anistia? Quem quer a anistia? Continue vendo. E é bom dizer também que a PGR ofereceu para as pessoas a possibilidade de fazer um acordo. Muitas fizeram. O que era o acordo? Pagar uma multa, se eu não me engano era 5 mil, depois até abriram mão do pagamento da multa, fazer um curso sobre democracia e ficar 2 anos sem postar na internet. Muitos aceitaram, outros não. Viu? Não falou que tinha que assinar termo de confissão. Porque estavam ali convictos do que estavam fazendo e queriam fazer. Então, estavam convictos do que estavam fazendo e do que queriam fazer. Por isso que eles não assinaram, porque eles não têm culpa, não fizeram nada. E você admitiu no começo dessa sua fala que não tem como individualizar, que é genérico. Então você quer culpar pessoas inocentes. E você prendeu a pessoa e quis obrigar ela a assinar uma confissão de culpa e ela sabia que não estava lá. Ela não era inocente, ela sabia que ela não tinha culpa. Muitos acabaram, né, pela pressão, por estar preso, né, eu quero a minha liberdade, não estou vendo saída, fizeram isso, que é criminoso do ponto de vista da sociedade brasileira como um todo. Né? Continue vendo. É só para a gente deixar isso claro, porque naquela situação ali não tem ninguém inocente. Vamos ver o que tem mais para nós. Adianta aí, João. Esse foi um entendimento, se eu não me engano, em 2019. Aqui, ela vai reconhecer o erro da dosimetria.
ela vai reconhecer que existe uma lei de dosimetria de 2019 com relação a mães com filhos pequenos. Aqui ela vai admitir a culpa do governo, a culpa do Alexandre de Moraes. Então, quem tem culpa tem medo. Não é assim? Quem está com medo? Vamos ver. Esse foi um entendimento, se eu não me engano, em 2019, para todo tipo de crime, não os mais graves, de que mulheres, né, com filhos poderiam cumprir prisão domiciliar. Então pode ser uma modulação aí, uma saída. Hein? Então, ela já está abrindo, né, uma exceção, porque agora as mulheres que ficaram 2 anos presas, está aí o caso da Débora, né, com filhos pequenos, que não teve crime nenhum, foi naquilo que você falou, né, foi no genérico, foi induzida, foi capturada por uma armadilha e teve que ficar esse tempo todo presa. Ela nem era a dona do batom. Ela nem sabia o que o cara queria escrever. Alguém ficou lá gritando, alguém tem batom aí? Alguém tem batom aí? Perguntou para ela, ela disse, não tem batom não. Pegou, conseguiu um batom. Aí ela começou a escrever. Aí o cara começou a escrever. P. Aí olhou para ela e falou assim, aqui, a minha letra é feia, você não quer terminar para mim não? Aí ela perguntou, o que você quer que escreve? Perdeu o mané. A menina foi toda ingênua. Escreveu perdeu o mané. Então, ela não era nem a dona do batom e nem sabia o que era para escrever. E já tinha uma fotógrafa lá de plantão para fazer a foto dela, para falar, olha aqui, uma patriota. Aí parece o rosto, né? Essa aí foi identificada. Ó, fotógrafo, tira a foto dela de frente. Como no caso do rapaz que estava dentro do Palácio do Planalto lá, combinando com o fotógrafo, tira a foto minha de costas. Aí depois confere, deixa eu ver se vai aparecer que sou eu. Não, beleza, fotógrafo, pode levar. Quem que é a anistia? Quem cometeu o crime? Responde aí nos comentários. Então vamos ver, continuar vendo. Esquece o que está escrito aí. Caso o projeto de anistia passe no Congresso Nacional, e até eu queria ouvir a avaliação da senhora a respeito da chance disso acontecer, o presidente Lula vai exercer seu poder de veto? Agora vocês vão ter a certeza que a anistia vai acontecer. Por isso que eu falei para vocês. É certo, é garantido que vai ter anistia, tá bom? Comemore, né? É o tipo de um acordão, mas vamos ver. Olha, Sakamoto, eu não vou falar em hipótese, né? Vou falar da realidade que nós temos hoje. Eu acho que seria muito ruim para o Congresso Nacional votar um projeto de anistia. Muito ruim, porque seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Nós acabamos de ter uma decisão do Supremo de aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre 8 pessoas que estiveram envolvidas num processo de golpe de Estado. Olha a psicologia reversa, hein? Presta atenção. Esse processo de golpe de Estado culminou com o 8 de janeiro, que foi o último ato, a derradeira tentativa. Porque o que eles queriam com esse 8 de janeiro? Com essa depredação, com a afronta à Praça dos Três Poderes? Causar uma necessidade de ter uma garantia de lei e ordem e assumirem os comandantes militares, que eram comandantes, inclusive, que tinham sido nomeados pelo Lula por anterioridade, e não os que o presidente queria indicar. Aí ela está tirando da reta, entendeu? Do governo. Porque os militares que estavam lá, do exército, os comandantes, já eram indicados pelo governo dela. Ora, e aí é o Bolsonaro que vai escolher quem que é o comandante? Não. Claro que é o governo dela. É o Mussi, é o Alexandre de Moraes, é o vice, Geraldo Alckmin, entendeu? É o Lula. Não, vamos colocar os nossos generais, porque nós vamos fazer a merda aqui e sabemos como é que o negócio vai pegar. Né? Olha, se eles não confiam nos militares, não confiavam no exército, o Bolsonaro tinha cooptado o exército, não era assim que eles falavam? E aí vai deixar, entendeu? Nomeia antes, para a gente já ter controle da situação.
E ela está tirando da reta aqui para dizer que não. Entendeu? É uma resposta que ela quer dar, porque o Bolsonaro fala, olha, eu passei o comando militar antes, quem quer dar golpe não passa o comando militar. E quem indicou foi o governo de vocês, tem nada com isso. Lembra que o Bolsonaro disse, não, eu até ajudei a indicar porque eram os de anterioridade, que eram mais ligados a esse time bolsonarista. Como é, gente? Ele não ajudou a indicar, ele ajudou a transferência, porque os que estavam lá, que era mais próximo a ele, não queriam nem conversa com o governo de transição. E aí o Múcio foi pedir ajuda para ele, para falar, olha, ajuda a gente aqui nesse processo de transmissão, porque os seus generais são leais a você é o presidente, é o chefe das Forças Armadas, né? É o chefe supremo. Então, se você conversar com eles, eles vão aceitar numa boa, e aí vamos entregar isso aí para os generais, que segundo os outros da direita aí falam são melancias, né? E aí o Bolsonaro falou, tudo bem, pode deixar, vou fazer sim, né? Então ele não ajudou a escolher, ela errou. Ele ajudou a transição. Quem escolheu foi o governo dela. Olha só como é que ela está tirando da reta. LO, obviamente esse pessoal estaria no poder e poderia realmente não deixar mais o presidente Lula governar. Então, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o raciocínio, porque eu cortei no meio e fica, né? É pelo Lula por anterioridade e não os que o presidente queria indicar. Lembra que o Bolsonaro disse, não, eu até ajudei a indicar porque eram os de anterioridade, que eram mais ligados a esse time bolsonarista. Com a GLO, obviamente esse pessoal estaria no poder e poderia realmente não deixar mais o presidente Lula governar. Então, ia fazer uma GLO com o G. Dias? O general G. Dias? Fala sério. Então a gente tem que ver essa questão da Praça de 8 de Janeiro como o último ato derradeiro de um processo de golpe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto de anistia que está no Congresso Nacional, que está na Câmara dos Deputados... Agora preste bem atenção nesse finalzinho. É um projeto que ele anistia atos a partir de outubro, logo após as eleições, até a sanção da lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele pega também as ações eleitorais, ele pega as ações de outras pessoas que não só as da Praça de 8 de Janeiro. Isso está escrito aqui, olha, ele vai de qualquer lugar do território, atos praticados em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 22 ao dia de entrada em vigor desta lei. A anistia de que trata o caput compreende crimes políticos ou com estes conexos eleitorais. Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza, relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Esse é um projeto que atende aos interesses também do Bolsonaro. Aos interesses também do Bolsonaro. Quer dizer, aí ela falou, porque os interesses é do governo. Você está me entendendo? Pelo que ela leu aí, ó, a partir do dia 30 de outubro, quem fez crime eleitoral no dia 30 de outubro está anistiado. Está entendendo? Está entendendo? A turma da orquestra? Está entendendo? Está garantindo para todo mundo. A turma da Blitz no Nordeste lá? Está entendendo? Está entendendo? A turma que ajudou a diminuir a presença do eleitor lá para ajudar a turma dos Penin? Está entendendo? Vai beneficiar quem? Vai beneficiar o G. Dias, vai beneficiar a Ana Priscila, vai beneficiar qualquer um que estava lá depredando, que está sendo reconhecido pelas imagens e que eles não quiseram prender, que é a da turma deles. Vai beneficiar essa galera toda. Vai beneficiar os militares que prenderam as pessoas de forma irregular. Vai beneficiar os promotores e os advogados e os delegados que condenaram essas pessoas de forma irregular. Vai beneficiar o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, que ocultou provas, né? Apagando as imagens do negócio. Vai beneficiar o Ricardo Capelli,
vai beneficiar o Clepton Rosa. Quer dizer, quem cometeu crime vai receber a anistia. Quem não cometeu crime e que foi levado nessa baciada, pagou pelos crimes que não dos outros, né, teve a vida destruída e agora vai ganhar uma anistia porque eles estão com o controle do poder na mão. E aí, como o Brasil quer melhorar a imagem dele lá fora, vamos dar uma anistia. Porque aí depois da anistia, o Lula pode sancionar a anistia. Né? Sancionar a anistia. Porque o projeto vai para ele. Entendeu? E aí ele... Vou anistiar todo mundo. Olha só, eu sou bonzinho. E aí ele está anistiando quem? A ele próprio. Está entendendo? Este é o vídeo 535 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Esse tema de hoje foi sobre vítimas da psicologia reversa. É a técnica de persuasão, que consiste em sugerir o oposto do que se pretende que a pessoa faça ou pense. O objetivo? Que a pessoa reaja contra a sugestão e acabe fazendo ou pensando o que se queria originalmente. Ministra, então tá aí. A senhora disse o quão complicado é pautar esse projeto da anistia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós que estamos aqui trabalhando pela pacificação, né, e pela verdade, a gente entende que o projeto da anistia vai fazer com que o Brasil acalme, tá certo? E nós vamos... Porque eu sempre falo, né? O Brasil é como se fosse um grande transatlântico. Não dá para você dar um cavalo de pau no transatlântico, tá certo? Não dá para você virar. Agora o Brasil vai ser só direita. Pá! Não. Todo mundo que está aí no governo, que está trabalhando, aí, que foi indicado, que foi colocado, as pautas que foram colocadas no processo educativo. Pá, agora não. Pá, não, você quebra o navio no meio. Então a coisa tem que ser lenta e gradual. Então cada esforço, cada brasileiro que está fazendo a sua parte, essas pessoas que foram presas políticas, lá no futuro, lá na frente, a hora que o transatlântico conseguir fazer toda a virada normal sem quebrar, eles vão ter, né, uma reparação, uma coisa que valha. Mas saiba que o esforço dele, né, enquanto vocês ficaram presos, nós ficamos aqui, a CCI nasceu por causa disso. Então, isso foi dando musculatura, né? Essa pena que vocês pagaram, esse martírio que vocês pagaram sem culpa, né, foi fazendo com que a sociedade, essa sociedade que está mudando o Brasil, ganhasse casca, né, ficasse cascuda, né, para esse exercício, né, de cidadania. Então, é um aprendizado, né, porque os momentos difíceis, né, momentos difíceis é que fazem pessoas fortes, né? Então a turma da direita aí que se coloca dentro de um quadro que quer mudar essa realidade brasileira, assim como os americanos estão reagindo lá, né? Estão ficando cascudo, né? Aos pouquinhos estão aprendendo a tatear, porque política não é para amador, tá certo? Fiquem com Deus. Tá aqui a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Dia 29, viu, gente? Se sobrar uma beiradinha aí, não esqueça da gente. Nós estamos aqui numa causa comum. Eu e você. Chegar à verdade. Pacificar a nação brasileira. Porque a gente quer viver em paz. E progresso. Não é isso que diz a bandeira? Ordem e progresso. E nosso país é um país de paz. Vamos lá? Um abraço. Comente, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, cara. Não custa nada, né? É só acionar lá o sininho para receber as notificações. Um abraço.